Bom dia, irmãs e irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje é o sexto domingo do tempo comum, domingo que antecipa a quaresma. Vamos nesse domingo adorar e glorificar o Senhor. Eu quero agradecer ao Conselho da Igreja, a Reverenda Sônia, que permite mais uma vez estar com vocês aqui, partilhando a palavra, celebrando com vocês. Esse culto é gravado, estou gravando aqui diretamente de Luanda, Angola, e é o meu último culto com vocês, de forma direta, dirigindo o culto e participando diretamente com vocês do culto. Domingo que vem, ainda o Conselho assume, para que no primeiro domingo do mês de março, a Reverenda Sônia assuma o culto, o púlpito da igreja, assuma o pastor da igreja de forma efetiva. Nós queremos louvar a Deus nesse momento. Eu quero convidar o irmão e a irmã a orar comigo nesse instante, e logo após a oração vamos ter um louvor gravado já há algum tempo pelo nosso irmão Moisés. Vamos agradecer e orar ao Senhor. Pai eterno, Pai bendito, te louvamos pelo momento de estarmos em Tua presença, mesmo que virtualmente. Nos ajuda a compreender o Teu querer. Adoramos, bendizemos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Aqui em união.
só pra louvar ao Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco há de ficar, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Amém. Após esse momento de adoração, somos chamados a confessar a Deus os nossos pecados. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pois bem, eu quero convidar você a ouvir agora mais um louvor de confissão. Enquanto nós ouvimos esse louvor, eu quero convidar você a, no seu coração, pedir perdão a Deus, confessar ao Senhor os pecados. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Enquanto o louvor toca, nós oramos ao Senhor. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero te oferecer meus passos e o meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Bendito Deus, pedimos perdão pela nossa condição de mulheres e homens pecadores. Perdão porque o que nós fazemos desagrada a Ti. Nossa condição é uma condição de pessoas que têm deixado de fazer Tua vontade. Por isso, ó Deus, perdão. Perdão pela falta do que não fizemos. Perdão, Deus, pela nossa omissão. Perdão pelo nosso medo. Perdão pela nossa condição humana que
nos afasta de Ti. É em Cristo Jesus que nós queremos te pedir perdão. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Amém. Pois bem, irmãs e irmãos, em Cristo Jesus, nossos pecados estão perdoados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oração, louvor, confissão. Agora é hora de, mais uma vez, louvarmos a Deus com muita alegria. Adoremos ao Senhor Todo-Poderoso. Logo após esse louvor, nós vamos ouvir a leitura do Evangelho e a proclamação do Evangelho desta manhã de domingo. Louvemos ao Senhor. Se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que falar do amor de Deus, que enviou seu Filho à cruz para morrer em meu lugar. Eterno dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar? Seria como o som de um velho sino a ressoar. O amor é sofredor, é paciente e bom. Os dons de Deus um dia passarão, mas o seu imenso amor para sempre reinará. O amor
Amém. Que bom, vamos poder nesta manhã voltar a refletir, voltar a pensar na palavra do Senhor. Vemos esses primeiros domingos do tempo comum deste ano A, o início do ministério de Jesus Cristo ali na Galileia, Cafarnaum, ele caminhando no seu caminho, no seu início de ministério. Já vimos as bem-aventuranças e hoje nós estamos no Sermão do Monte, momento em que Jesus Cristo está ensinando após as bem-aventuranças, após trazer alguns ensinamentos específicos do Sermão do Monte. Ele agora entra em uma questão muito polêmica, uma questão muito voltada para a reflexão ética, para a ideia de justiça. E é isso que nessa manhã nós vamos pensar juntos aqui em nossa reflexão, em nossa meditação. Eu vou com vocês para o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 37. Mateus 5, 21 a 37. Assim nos diz a Escritura Sagrada. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não assassine, e quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com seu adversário para que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele no caminho. Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque, lance fora. Pois, melhor perder parte do seu corpo do que ser lançado no inferno. E se sua mão direita lhe induz a pecar, corte e lance fora. Pois é melhor perder parte do corpo do que todo ele, e ir para o inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, nem por você, não pode tornar branco nem preto, nem um fio de cabelo. Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja realmente não. Que passar disso vem do maligno. Palavra da salvação. Que o Senhor Todo-Poderoso possa esclarecer através do seu Espírito a sua palavra e possamos juntos compreender o que Ele tem a nos dizer nesta manhã de domingo. Eu estou na área externa aqui da casa que eu estou em Angola, a casa do meu irmão, da minha cunhada. Eu e Jair estamos aqui e estou gravando aqui da parte externa. Alguns sons vão surgir durante a nossa reflexão. Pois bem, esse é um texto que Jesus Cristo radicaliza o seu discurso. Ele desloca a justiça do campo legal para o campo relacional. Jesus Cristo está chamando as pessoas para uma ética prática. Sai aquela ética formal e nos traz uma ética relacional. Ele não vem descumprir a lei, pelo contrário, ele vem radicalizar a lei. Ele vai na raiz, ele vai na essência para mostrar
que a vida cristã é uma vida de essência, onde a justiça é feita, e vamos lembrar aqui que eu sei para vocês, justiça como sendo promoção de direitos. A justiça, ela é efetivada quando você oportuniza pessoas a viverem os seus direitos. E Jesus está chamando aqui justamente isso, a uma vida de justiça. 4 temas são abordados no texto do Evangelho desta manhã: a ira, o adultério, o divórcio e os juramentos falsos. Vamos procurar caminhar por esses textos, por esses elementos, para perceber esta radicalização da ética cristã. A pergunta não é apenas: você matou? Mas o que você alimenta no seu coração? A pergunta não é: você adulterou? Mas a pergunta é: como você enxerga o outro? A pergunta não é apenas: você cumpre contratos? Ela vai mais além. Você vive a verdade? Jesus está nos libertando de uma ética, de uma superficialidade religiosa e nos chamando para uma ética libertadora. Vamos ao texto, vamos pensar no texto para podermos compreender melhor esses elementos. Não matarás. Esse é o mandamento. Mas a violência começa muito antes do sangue. A violência começa na ira, no insulto, na desqualificação, que também são formas de morte. Muitas vezes pensamos no não matarás apenas na perspectiva do tirar a vida de alguém do ponto de vista físico, mas existem outros elementos do tirar a vida. Quando nós ridicularizamos pessoas, nós excluímos pessoas, nós silenciamos pessoas, nós estamos matando as pessoas socialmente. Há formas de violência que excluem: violência patrimonial, violência sexual, violência psicológica. Há várias formas de violência que excluem pessoas e que matam pessoas. E numa cidade como a nossa, a cidade do Salvador, que é uma cidade em que o racismo estrutural está presente, onde existe uma violência urbana que está ao nosso redor, onde uma cultura de humilhação pela condição do outro ser mais pobre, pelo outro ser negro, pelo outro estar em uma condição social inferior. Há uma polarização agressiva em nosso meio. Tudo isso são meios de morte. Tudo isso são meios de impedir a nossa relação com Deus. E o texto sagrado é muito claro: se há alguma coisa contra o teu irmão, antes de você cultuar, antes de você adorar, antes de você entregar no altar a sua oferta, vá, reconcilie-se com ele. Percebe que o foco do ensinamento de Jesus Cristo é a relação? Então, há várias formas de nós matarmos pessoas, excluirmos pessoas, deixarmos essas pessoas à margem da sociedade, mortas socialmente. Então, não seja alguém que associa-se a esse tipo de morte. Não deixe isso fazer parte de sua vida enquanto cristão, enquanto cristã. Rejeite esse tipo de ação. Se há alguma coisa contra, reconcilia com o teu irmão, vem adorar. Antes de cultuar, é preciso se reconciliar. A reconciliação vem antes do rito. Isso aqui é revolucionário, irmãs e irmãos. Isso revoluciona a nossa condição humana. Deus não aceita um culto que ignora relações quebradas. Relações que impedem entender o outro, abraçar o outro. Relações que impedem a convivência com o diferente. Não. O Senhor não aceita esse tipo de culto. Vai, reconcilia-te com teu irmão. Esse é o primeiro ensinamento do texto que aparece. O outro ensinamento está na palavra, na ideia do adulterar. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Pois bem, o corpo não é objeto. E aqui nós temos uma lição de Jesus Cristo que vai condenar a objetificação do corpo. Não adulterarás. Jesus vai mais uma vez para além do rito, além do ato físico,
ele confronta o olhar que transforma o outro em objeto. Sim, eles olham, só em você olhar com a intenção impura no seu coração, você já adulterou. Ou melhor, é a intenção, é você olhar o outro como objeto de consumo. E aqui não é só o objeto de consumo sexual, pensando na perspectiva do adultério enquanto ato sexual com uma outra pessoa que não seu companheiro ou a sua companheira. Aqui é você olhar o outro como objeto de exploração do trabalho. É aquele que você acha que está numa condição economicamente inferior, socialmente inferior, e você pode explorar do seu trabalho, você pode, no seu olhar, ter a intenção de explorar, de fazer dele um objeto, uma peça de trabalho, uma força de trabalho para o seu uso próprio. Aí você está com a má intenção no seu coração. Aí você está transformando o outro em objeto. O mundo greco-romano via a mulher, do ponto de vista jurídico, como uma propriedade masculina. A mulher era a propriedade do homem. Quando nós lemos, por exemplo, a Política de Aristóteles, vamos perceber esta perspectiva de que a mulher, tanto quanto o escravo, era objeto do homem, usado como moeda de troca pelos homens, pela sociedade patriarcal. Há pouco tempo, em nossa sociedade patriarcal, nós tínhamos essa ideia da mulher como objeto de troca. E Jesus está dizendo, olha, se no teu coração olhares já com a intenção impura, olhando para essa pessoa como um objeto, você já pecou em seu coração. Jesus desmonta essa lógica. Então, o reino de Deus confronta toda forma de objetificação. Jesus é contra isto. Por isso, para com essas coisas. Para de olhar o outro como objeto. Percebe o outro como pessoa. Alguém que, como você, precisa de libertação. Alguém como você precisa de amor, de abraço, de cuidado, de respeito. Alguém como você precisa ser entendido como pessoa e pessoa humana. Isso é cristianismo. Terceiro elemento, e aí, ainda pensando na ideia do adultério, nós pensamos nessa ideia contra essa cultura pornográfica que a gente tem no mundo hoje, na violência contra a mulher, nos relacionamentos que são abusivos, nesta espiritualização que ignora as desigualdades de gênero. Olhar o outro como objeto é olhar o outro com o olhar do adultério. Isto é pecado, segundo Jesus Cristo. O outro elemento que aparece para nós no texto está ligado à questão do juramento. Se o reino de Deus protege quem é vulnerável contra as relações, nessas relações abusivas, se o reino de Deus não é um reino moral, mas é um reino de proteção de dignidade, esse reino nos chama a termos uma palavra verdadeira. E aí, Jesus Cristo está dizendo que parem com essa mania de quererem julgar pelas coisas que vocês não têm nenhum tipo de domínio. Os cabelos da cabeça, sobre as coisas, sobre o céu, sobre a terra. Vocês não têm domínio sobre isso. Parem dessa forma. A igreja cristã é uma comunidade onde a palavra basta. O vosso falar seja sim, sim, não, não. Num contexto de manipulação religiosa, num contexto em que pessoas usam juramentos para contornar a verdade, num contexto em que as pessoas inventam histórias, transformam mentiras em verdades para enganar pessoas, enganar sociedades inteiras, num contexto em que as pessoas contam mentiras para manipular a fé de pessoas. O Evangelho nos chama a liberdade da verdade. Jesus propõe uma comunidade onde não é preciso reforçar a palavra com fórmulas, porque existe integridade. O vosso falar seja sim, sim, não, não. A verdade é a prática da libertação. Já a mentira, irmãs e irmãos, é a manipulação que sustenta uma vida de opressão. Sim. A mentira leva à opressão. A opressão de vidas, a opressão de sociedades, a opressão
de estruturas. Sim, a mentira, ela é resultado daqueles que estão aliados ao inimigo de nossas almas. Afinal de contas, nas palavras do próprio Jesus, ele é o pai da mentira. A igreja é chamada, ele, o inimigo de nossas almas, é o pai da mentira. A igreja é chamada a verdade. Jesus é a verdade que liberta. O vosso falar seja sim, sim, não, não. Jesus desloca a religião de cumprir regras externas para a justiça do reino. Jesus nos traz a ideia de que, em vez de defender a própria honra, nós precisamos transformar o nosso coração. Jesus nos ensina que, em vez de controlar o outro, nós precisamos restaurar a dignidade. Em vez de usar a palavra de Deus para validar discursos, temos que viver de forma íntegra. Sim, sim, não, não. O reino de Deus não é moralismo. O reino de Deus é uma libertação integral. Quando nós pensamos nessa parte do Sermão do Monte, nós estamos pensando num evangelho que é prático, um evangelho que é vivo, um evangelho que coloca o outro como pessoa importante para que possamos abraçar, acolher, para que possamos não fazer deles objetos, para que possamos não vivermos em conflitos, não mentirmos, não explorarmos, não usar essas pessoas como instrumento para o nosso bel prazer, para a satisfação do nosso próprio desejo, mas usar a fé como instrumento de partilha, instrumento de abraço, de afetividade, de acolhimento. Não usar a fé como um elemento de extorquir, de explorar, de fazer o outro sentir-se objeto, mas a fé como instrumento de restauração, de liberdade, instrumento que faz com que pessoas sintam o amor de Deus e tenham uma vida transformada. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Sermão do Monte. Esta é a mensagem de Jesus, que não olha para pecadores, mas olha para pessoas que Ele ama, que Ele traz para si e diz: eu quero transformar a sua vida. Esse é o Jesus que amamos, que servimos e que nós adoramos. Que Deus nos abençoe, que possamos, nessa quaresma que se inicia na próxima quarta-feira, pensarmos nossa caminhada como homens e mulheres. Temos um tempo de reflexão sobre nossa caminhada como pessoa, como comunidade, como denominação, o nosso refletir e nos colocarmos diante do Pai, prontos para termos uma vida transformada, para que possamos transformar a sociedade, fazendo assim uma sociedade digna, em que possamos viver dignamente e permitir que outras pessoas também vivam dignamente. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Tenhamos todos um excelente domingo. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vê o cair da tarde, dando seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além o próprio
gesto e descobri feliz que o amor esconde outro universo. Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho, um desejo de ser e ter. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Cada rosto é um espelho e um desejo de ser e ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e ter vontade de se dar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida, 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 vida. Obrigado, irmãs e irmãos. Estamos chegando ao final da nossa celebração, mais curta hoje, mas pelo menos nesse domingo de carnaval nós podemos nos reunir, mesmo que virtualmente. Eu queria convidar você a, no chat do YouTube, colocar lá o seu pedido de oração ou fazer sua oração. Aproveite esse momento, faça sua oração no chat, digite aí sua oração ou o seu pedido de oração, para que outros irmãos possam orar por você nesses momentos finais de celebração. Eu peço aos irmãos e às irmãs, continuem orando por mim e por Jailza. Aqui em Luanda também é carnaval, também é feriado, não tem festa, não tem as festas que tem em Salvador, que tem no Brasil, mas é feriado. Então, desde ontem, sábado, o dia está tudo parado, tudo fechado, só retorna agora na quarta-feira. Então, é um momento de descanso para o povo angolano e nós chegamos aqui também já descansando. Essa fase foi boa porque estamos nos acostumando com o fuso horário. Então eu peço a vocês que orem por nós, para que tudo aquilo que nós nos propomos a realizar aqui no continente africano, aqui em Luanda especificamente, Deus possa permitir que tudo se realize. Continuo orando por vocês e quero fazer um pacto. Orem por nós, nós oramos por vocês. É o pacto que eu quero fazer com vocês. Deus possa abençoá-los. Nós vamos encerrar nesse instante com a oração e com a bênção do Senhor. Ó Deus Pai, nós te louvamos pela manhã, pela celebração, pelo momento de comunhão que tivemos, mesmo que distante uns dos outros. Que tua paz, teu amor, seja conosco, Senhor. Nós queremos pedir agora a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, meu Deus Pai, comunhão, consolação, dons e o fruto do Espírito Santo, seja com vocês, irmãs e irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Temos todos uma semana de bênção, de paz, um restante de carnaval de descanso e que possamos no próximo domingo estarmos juntos. Eu, Cádio e Luanda, virtualmente acompanhando o culto e vocês presencialmente em nossa celebração aí no templo da IPU do Salvador. Temos todos uma excelente semana.